A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Assim rezávamos cantando no Salmo 62, em seu refrão. Sede esta que somente Deus é capaz de saciar. Por mais que busquemos em tantas outras realidades, somente Deus, em Deus, a nossa alma repousará e a nossa sede será saciada, como também a nossa fome, alimento na qual Ele mesmo se oferece, alimento salutar para a nossa salvação. Ouvíamos também, amados irmãos e irmãs, no Santo Evangelho, aonde uma questão se sobressai sobre a identidade de Jesus, a verdadeira identidade do Messias. E Jesus tem esta curiosidade em saber o que dizem a seu respeito. Que diz o povo que eu sou? E foram diversas as respostas, comparações, mas depois Jesus quis saber por parte de seus discípulos quem era Ele, qual a sua importância, seu significado para a sua vida. E para vós, quem eu sou? E Pedro responde: o Cristo de Deus. Resposta esta que não veio da sua humanidade, mas do Espírito, da realidade divina, que os ajudou a dar esta resposta, por mais que ainda não tivesse o pleno conhecimento da pessoa de Jesus. Até porque o seu mistério, digamos assim, não havia se concretizado. Mas logo em seguida, embora tendo coletado a resposta do povo, da multidão, por parte dos discípulos, Jesus nos ensina um caminho para conhecê-lo. Ele apresenta o caminho da cruz. Para tanto que uma das narrativas dos evangelhos, quando Jesus está no auge do seu sofrimento, pendente na cruz, um policial romano o reconhece dizendo, um centurião, verdadeiramente era o Filho de Deus. Somente no mistério da cruz somos capazes de reconhecer a verdadeira identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é um conhecimento à distância, mas refazendo os seus próprios passos, assumindo na própria vida o seu estilo, da sua entrega, da sua doação, da maneira como o Filho de Deus lidava com as situações de sua época, restituindo a dignidade dos marginalizados, daqueles que não tinham voz, tampouco vez, oportunidade até mesmo para se aproximar do mistério divino. E este conhecimento nós o fazemos no dia a dia, ao menos se imagina, nas adversidades, nas nossas angústias, tribulações, quando estas são colocadas de uma maneira singular, isto é, no sentido de transformar as realidades vividas, cotidianas, sempre aos cuidados de Deus. Porque uma coisa é nós olharmos a cruz à distância, a outra é assumirmos aquilo que o Senhor, num chamado que faz a seus discípulos e a cada um de nós: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me.
Não há outro caminho. É pela cruz, porque foi pela cruz que Deus revelou o seu amor. Foi através da cruz que as portas do céu se abriu novamente para a humanidade, para cada um de nós. Mas esta resposta a respeito da identidade de Jesus precisa estar muito clara no nosso coração. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Talvez imaginemos que seja apenas um curandeiro, alguém que realiza milagres, porque era assim a visão na época de Jesus que o tinha. Era apenas mais um que viera, que realizava milagres, às vezes até o confundindo com magias, como assim vieram tantos outros dizendo que era o Messias. Mas neste diálogo com o discípulo, Jesus se revela a partir de Pedro, que se coloca como instrumento, como porta-voz de Deus. Isto tem muito a nos dizer, porque através de nós também Deus continua se revelando. Mas que Cristo é este que eu anuncio, que eu revelo, segundo as minhas convicções, as minhas filosofias, ideologias? Será que o Cristo que eu anuncio é o Cristo da cruz, o Messias? Será que Cristo para mim é verdadeiramente o meu Salvador? Pois nós sabemos que este Cristo, este Deus encarnado, Ele é misericordioso, mas que também é justiça, e que eu preciso refazer esses passos de Jesus, mas sempre sem perdermos de vista que num caminho nós precisamos buscar a conversão. Que o caminho da cruz é o caminho da renúncia, que o caminho da cruz é o caminho da conversão, porque muitos foram os momentos em que Jesus deixou claro que estaria com seus discípulos, que estaria conosco, e que não deveríamos ter medo. Não tenhas medo, eu estou contigo. Talvez a sua cruz seja pesada, talvez você dê até nome para a sua cruz. Há quem diga que a sua cruz é seu esposo, a sua esposa, ou então fulano, ciclano, beltrano, enfim. Toda e qualquer realidade de sofrimento possa ser que nós o consideremos como uma cruz. Mas não basta identificarmos como é que nós estamos carregando esta cruz. Qual a maneira que lidamos com este mistério, que deveria ser um mistério apaixonado também, porque Jesus, por isso nós o celebramos na Sexta-feira Santa, o mistério da sua paixão, de um Deus apaixonado, de um Deus que é capaz de morrer por nós, para que pudesse a sua própria vida se fazer presente na nossa vida. Já não mais como uma criatura, mas como filhos, e filhos muito amados. E para nós, cristãos, mais ainda, isto é exigente, esta exigência de Deus, para que o descobramos dentro de nós, a sua verdadeira identidade. Santo Agostinho, ele passou por esta experiência, buscando a verdade em tantos outros campos do conhecimento. E por fim, ele descobriu que esta verdade estava dentro dele, que nunca esteve fora dele, mas dentro de si mesmo. E esta cruz
nós também não podemos olhar para a cruz sem imaginarmos o Filho de Deus pregado na mesma. Porque numa cruz por si só ela se torna muito leve, talvez até banal. Mas quando olhamos para este mistério, na sua complexidade, na sua integralidade, nós podemos perceber quão grandioso é este mistério que se perpetua também na nossa vida. Por isso que darmos uma resposta para Jesus no hoje da nossa história, no hoje da nossa existência, aqui e agora, não deixar para amanhã. Quem é Jesus para mim? Quais são os apelos de Deus para a minha vida? Qual é o seu chamado? Qual o caminho que devo seguir e não pode ser outro, senão do mistério do amor? Porque Jesus deixou bem claro: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não adianta fugirmos da nossa cruz, não adianta fugirmos da nossa missão, da nossa vocação, do batismo em que um dia nós recebemos, do compromisso que selamos, das alianças que fizemos com Deus. Assim também com os irmãos, se referindo ao sacramento do matrimônio. Quem é Jesus no teu matrimônio? Quem é Jesus na tua juventude? Quem é Jesus no teu ser criança, na tua adolescência, na tua vida adulta, na melhor idade, enfim? Quem é Jesus para mim? Pedro deu a sua resposta. Jesus ouviu o que diziam a seu respeito, que é muito fácil. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele enviado por Deus, enfim. Mas ficando de uma maneira não comprometida por nossa parte, no sentido de compromisso. Jesus é esta pessoa, e é esta pessoa que sirvo. E como já dizia Paulo, eu sei em quem depositei a minha fé, a minha confiança. Não basta saber o que diz a respeito de Jesus, mas o que ele representa na minha vida e o que anuncio através da minha vida enquanto testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.